Ali. Glória a Deus. Falta alguns minutos, né, para estar assim dando início a esta live, onde trataremos, né, sobre a importância do arrependimento, que aí já nosso irmãozinho que entrou aí, não dá para ver o teu nome aqui, porque tá com siglas, mas a minha digníssima esposa também, a missionária Bianca, também acabou de entrar, né? Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Entre, compartilhe, você que está aí nos assistindo, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Glória a Deus. Para que pessoas venham ser alcançadas pela misericórdia do Senhor, pela palavra de Deus, que tem poder para mudar nossa vida, nossa forma de pensar. E eu creio que através dessa live você estará sendo ricamente abençoado no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Louvado seja Deus. Vá compartilhando. Entrei antes para poder o máximo de pessoas possíveis entrar. A gente marcou com o pastor 8 horas, né? Falta alguns minutos, né? Na verdade, aqui já bateu 8 horas, já convidei o pastor. Assim que o pastor ele visualizar, ele estará entrando. Eu creio que vai ser uma benção, né? Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Queria pedir para minha esposa compartilhar no grupo do ministério, na página, né? Para que pessoas também sejam alcançadas, né? Glórias a Deus. Para mim é motivo de alegria, né, estar fazendo uma live com os irmãos, né, trazendo um pouco de alguns esclarecimentos acerca da palavra de Deus. Sabemos que os dias são maus, né? O pastor Hélito já entrou aqui e eu creio que já vão dar início, né? Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja. Glórias a Jesus. Adicionei ele aqui, só falta ele aceitar. A gente dá início, né? Ô glória, meu pastor. Amém, meu pastor. Lindo, bonito como sempre. E aí, meu pastor, como é que o senhor tá? Bem, graças a Deus, conforme assim o Senhor tem nos direcionado, a gente está vivendo, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia, onde as pessoas estão com medo de sair, estão se precavendo, né? Mas nós estamos aqui firmes e abundantes na obra do Senhor, né? Amém, meu pastor. Glória a Deus. Fico feliz pela vida do senhor. Fico feliz em ter essa oportunidade para nós estarmos aqui supeditando a palavra do Senhor de forma bem sucinta, porque esse tema sobre arrependimento é um tema bastante pertinente e requer de nós muito tempo. Então seremos bastante objetivos. Então, fico feliz, pastor, com a vida do senhor. Como é que está a digníssima esposa? Tá bem, a gente já está no 9º mês já, né? Já está aguardando a qualquer momento o nosso filho Caleb sair, né, no ventre. E vamos se alegrar. A qualquer momento pode acontecer, né? Nós estamos Glória a Deus. aguardar. Vamos pedir aí, pastor, para que possa compartilhar, está chamando mais pessoas para nós estarmos passando um pouco do conhecimento que Deus tem nos dado, para que vidas sejam
edificadas em nome de Jesus. Amém. Eu já conversei, já entrei numa live anteriormente, falei com o pessoal, já está no grupo da igreja, para as pessoas compartilharem o vídeo, né, para poder, esse banquete que Jesus preparou, né, para a igreja do Senhor na face da terra, para as pessoas que nos ouvem, está sendo abençoado e ministrado pela palavra do Senhor. Então, compartilhem aí, pastor Almiro, meu pastor presidente da convenção, a gente faz parte, né, a convenção tem crescido, graças a Deus nós estamos aqui felizes, né, estamos crescendo cada dia. Está presente ele, pastor? Está presente, pastor Almiro Nascimento, homem de Deus. Pastor Almiro Nascimento. Eu não tive a honra ainda de conhecê-lo. Depois o senhor me apresenta a ele para a gente conversar melhor. Amém. Mas vamos lá, vamos dar início, porque eu quero bastante tempo com o senhor, porque o senhor, eu sei que tem muito conteúdo aí para edificar nossas vidas, eu creio que vai ser uma bênção. Amém, pastor. Eu louvo a Deus também, pastor, pela vida do senhor. O senhor é homem de Deus. Eu quero aqui, mais uma vez, estar externando a minha imensa gratidão para que eu possa aqui, dada esta oportunidade, de supeditar a palavra do Senhor. Eu quero aqui também saudar todos quanto aqui se faz presente, para que nós possamos entender, à luz da Bíblia, a importância do arrependimento. Nós vamos falar aqui de arrependimento partindo do pressuposto do texto de Mateus, capítulo 4, verso 17. Então, eu peço aos amados irmãos, pastor, que abram a vossa Bíblia. Toda vez, pastor, que o senhor quiser aqui me interromper, porque eu também vou deixar também o senhor falar, porque o senhor tem muita coisa, muito conteúdo também para passar para a gente, e nós aqui estaremos agregando valores na vida dos outros. É importante salientar, pastor, que nós deu uma travada aqui, pastor. Aqui também. Tá tudo ok agora? Tá tudo ok. Somos diferentes, por isso nós não somos repetitivos. A importância desse momento de nós estarmos compartilhando conhecimento, o senhor compartilha o conhecimento que Deus tem te dado, eu compartilho o conhecimento que Deus tem nos dado, e assim crescemos juntos, pastor. Amém. E assim crescemos juntos. Então vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 4, verso 17. Amém. Diz a palavra do Senhor assim: daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Aleluia. Peço aos amados irmãos que nos ouvem aqui, que fique com a Bíblia aberta, para que possamos extrair aqui grandes lições sobre a importância do arrependimento. Vale salientar aqui, pastor, na minha guisa de introdução, eu vou lá na frente, mas eu quero aqui adiantar na minha guisa de introdução que o verbo arrepender está conjugado no afirmativo do imperativo. E isto sugestiona para nós saber a quem Jesus está se dirigindo. Quando Jesus diz, arrependei-vos, Jesus está conjugando o verbo, e esse verbo conjugado está no afirmativo do imperativo.
Querendo dizer com isso que aí é uma ordem expressa dada pelo Senhor. Esse verbo conjugado no afirmativo do imperativo vai nos clarear, vai dar luz à nossa mente em dizer quais são o público-alvo a quem Jesus está se dirigindo. Haja vista que esta ordem expressa não deve ser dada para todos. Essa ordem expressa é dada àqueles que têm a necessidade de se arrepender. Meu Deus do céu. Por isso, o arrependimento está conjugado, esse verbo está conjugado no afirmativo do imperativo. Ainda que, pastor, na minha guisa de introdução, vale salientar que eu vou entrar aqui também, pastor, falar um pouco da minha área, falar aqui sobre direito canônico. Então, falar sobre direito canônico à luz aqui do arrependimento. Vale salientar que no ramo do direito jurisprudencial, a maioria do crime ou dos crimes são prescritos. A maioria no ramo do direito jurisprudencial, o seu crime, o crime cometido pelo agente, o agente é todo aquele que possui personalidade e capacidade, que são pressupostos para a responsabilidade. Então, no ramo do direito jurisprudencial, na maioria do crime, é prescrito. Agora, por que é prescrito? Porque não chega, pastor, a uma elucidação do fato. Então, quando não se chega à elucidação do fato, aquele crime cometido pelo agente transgressor, ele é absolvido, o crime é prescrito. Isso eu falo no ramo do direito jurisprudencial. Todavia, no ramo da norma divina, a norma divina, que é a palavra de Deus, o crime só pode ser prescrito com arrependimento. O pecado só pode ser prescrito com arrependimento. Agora, pastor, no ramo aqui da norma divina, a palavra de Deus, onde nós estamos com a Bíblia aberta, porque eu falei lá, pastor, que no ramo do direito jurisprudencial, o crime, muitas das vezes, não é prescrito por falta de prova. Isso. Porque não chega na elucidação. Agora, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o legislador universal da norma divina? O legislador universal da norma divina é o Espírito Santo. Tiago, capítulo 4. Isso. Ele é o legislador universal. Então, pastor, na norma divina, o pecado não tem possibilidade de ser prescrito por falta de prova, porque o seu legislador é onipresente e onisciente. A Bíblia vai falar em Ezequiel, capítulo 18, verso 21, que o pecado na vida do prevaricador, o agente, o homem, quando há arrependimento. Só o pastor pode prescrever o pecado e absolver o pecador. Olha a importância do arrependimento. Olha a importância. Agora, pastor, quer falar alguma coisa, pastor? Pode concluir. Então, observe, pastor, que olhe o grau de integridade da norma divina. Os anjos, só para ratificar o que eu estou dizendo aqui. Veja, só quem é que pode ser o agente?
somente os anjos e os homens, porque anjos e os homens são criaturas criadas por Deus com personalidade e capacidade. Personalidade e capacidade são os dois elementos pressos para a responsabilidade perante a norma divina. Então, pastor, eu falei para você, pastor, e para todos aqui, meus amigos, irmãos, seguidores do pastor, meu amigo Anderson, eu falei aqui que na norma divina o crime, o pecado não pode ser prescrito por falta de prova, porque o legislador, ele é onisciente. Qual é o lugar onde o agente esteja pecando em que Deus não esteja lá? Então, falta de prova nunca vai existir para o legislador universal. Agora, a Bíblia fala que o arrependimento tem poder de prescrever o pecado e absolver o agente. Agora você me pergunta, por que os anjos, que são agente também, agente da transgressão, os anjos, por que os anjos, quando prevaricaram contra a norma divina, contra Deus, eles não tiveram oportunidade para se arrepender? Por que isso? Aí eu respondo, pastor. Os anjos, aí para quem está nos ouvindo agora, pastor, vai ter a ideia do quanto nós estamos acima de criatura em relação a anjos, porque nós somos a coroa da criação de Deus, e olhe o amor por nós. Os anjos não tiveram oportunidade para se arrepender, porque os anjos não foram contemplados pelo plano da graça. Por quê? Porque os anjos não são seres contemplados com o plano da graça, porque os anjos não vivem por fé, os anjos vivem por vista. Então, nós, seres humanos, vivemos por fé. Destarte, nós, além dos anjos, nós, muito mais do que os anjos, temos a oportunidade, somente nós, não os anjos, somente nós temos oportunidade de ter o pecado prescrito quando há arrependimento. Os anjos não tiveram, porque os anjos vivem por vista. Os anjos não têm fé. Então, pastor, o que nós podemos perceber aqui, nesse texto de Mateus, capítulo 4, é essa verdade em relação ao arrependimento. Essa é a introdução. Então, pastor, nós vamos ver aqui ainda, eu quero ouvir o senhor. Vou falar aqui ainda sobre essa ideia do verbo estar conjugado, arrependei-vos, e o verbo está conjugado no afirmativo do imperativo, que vai nos direcionar a quem Jesus está se dirigindo, até porque, se é uma ordem imperativa, e partindo do pressuposto da definição de arrependimento, que eu vou falar daqui a pouco, que é arrependimento. Aliás, eu vou falar logo, pastor. Arrependimento, no grego, metanoia, que quer dizer mudança de atitude, mudança de pensamento. Vou falar aqui ainda, pastor, peço que você compartilhe, amados irmãos, compartilhe. Vou falar aqui ainda, pastor, que a Bíblia não diz convertei-vos, não diz arrependei-vos e convertei-vos. A Bíblia diz o contrário. Nós vamos ver lá o porquê disso. Então, fale aí um pouco, meu pastor, por favor. Glórias a Deus. Boa introdução. Eu fico lisonjeado porque o senhor foi pegar logo o início da questão do pecado e na necessidade do arrependimento. Eu entendo isso no contexto do texto aqui. Sabemos que Deus havia ficado em silêncio durante 400 e poucos anos, né? Vamos dizer assim. E o cenário que estava aqui era um cenário de falsas religiões. E quando você para ler o texto, você percebe que o povo estava em trevas e assentado nas trevas.
O cenário aqui era de extremo pecado, de comodismo. Aqui o povo já tinha se conformado com a vida de pecado, não fazia mais caso à santidade de Deus. O templo já estava corrompido com seus líderes, porque eles viviam exteriormente, mas interiormente, como Jesus falou, eram sepulcros calhados, né? Viviam de aparência. Então, eles não zelavam mais em guardar a lei, viviam de aparência. E aí, a gente sabe que Jesus ele surge com uma proposta, uma afirmação. Jesus ele analisa o cenário do povo, porque ele é aquele que anda no meio dos sete castiçais, ele observa tudo, é onipotente, e ele observa a necessidade que a igreja, que o povo, na verdade, que a igreja até então ainda não tinha sido estabelecida, o povo judeu estava vivendo, olha a necessidade, e diz, olha, arrependei-vos. Arrependei porque é chegado o reino de Deus. João Batista ele veio com a proposta de trazer o batismo e trazer a realidade da necessidade do arrependimento. Porque o arrependimento, ele prepara o caminho para que Jesus ele se apresente em nossa vida. Para que Jesus ele se revele em nossa vida. E quando a gente olha o contexto desse texto, a gente percebe que há uma necessidade muito grande. Por quê, meu pastor? As pessoas, às vezes, trocam arrependimento com remorso. Isso, isso. Vou pegar o seu gancho aqui, meu pastor. Derramar lágrimas não necessariamente significa arrependimento. É verdade. Até porque arrependimento traz evidências, frutos dignos de arrependimento. Verdade. Assim como a árvore só pode ser conhecida pelos seus frutos, uma pessoa arrependida inevitavelmente é evidenciada pelos seus frutos. São os frutos que vão evidenciar se aquela pessoa, aquele agente da transgressão, se arrependeu ou não. Então o senhor colocou muito bem, pastor. Remorso não é arrependimento. Continue, meu pastor. As pessoas se trocado, não, porque chorou, porque se entristeceu, mas o arrependimento, como o senhor bem falou, é metanoia, mudança de atitude. O arrependimento, ele faz com que a gente se aproxime de Deus através da nossa mudança de atitude em relação ao pecado. O pecado a gente sempre soube, a gente sabe, segundo a Bíblia, que o pecado ele tem a capacidade de nos separar da santidade de Deus. E só conseguimos ser reconciliados por intermédio do reconhecimento do nosso erro e pela santificação do Espírito Santo que opera na igreja. E quando a pessoa não entende a realidade e a importância do arrependimento, o Espírito de Deus ele fica impedido de agir. Por isso que há uma importância, necessidade atual de a gente se arrepender de todo o nosso pecado. E quando eu digo pecado aqui, eu não estou falando do pecado, deslize, estou falando de transgressão ou iniquidade. Porque a gente sabe que há uma diferença entre pecado e iniquidade. A iniquidade, vamos dizer assim, é o pecado contínuo, é a irreverência de guardar a lei, é não guardar a lei, é saber a verdade e não praticar. E muitos acham que a questão do remorso, não, eu chorei, eu me entristeci, mas eu vou continuar pecando, fazendo dessa forma, porque a graça é o suficiente sobre a minha vida, mas a graça ela é seguida de justiça. E a justiça de Deus ela se manifesta nas nossas vidas quando entendemos a realidade do arrependimento. É por isso que o Espírito Santo ele tem essa capacidade de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, há uma importância necessária de se arrepender verdadeiramente. Pode dar início, pode continuar.
Bem colocado, pastor. Bem colocado. Agora escute. Como eu disse aqui, o texto de Mateus, capítulo 4, verso 17, está dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. O verbo aqui, só para eu dar continuidade aqui, pastor, o verbo aqui está conjugado e está no afirmativo do imperativo, o que pressupõe para nós qual tipo de público Jesus está se dirigindo. E o texto diz claramente a condição deste público a quem Jesus se dirige. Até porque, se lembra que eu falei que esta ordem para se arrepender não é uma ordem que deve ser dada para todos. Isso. Porque o senhor falou aí, pastor, que iniquidade é diferente de pecado, e é verdade. Então, arrependimento é para aqueles que vivem pecando de forma deliberada. Aqueles que pecam peripitoriamente. Então, nós vamos ver aqui que quando o verbo está conjugado no afirmativo do imperativo, nós temos a noção do público a quem Jesus se dirige. E o senhor falou, pastor, e aqui só para eu falar deste público, este público, a Bíblia fala que está sentado em trevas e está sentado na região da sombra da morte. Meu Deus. Então é por isso que o arrependimento não deve ser dirigido para todos. O arrependimento deve ser dirigido, a ordem, melhor falando, a ordem dada para se arrepender deve ser dada para aqueles que vivem peripitoriamente, pecando de forma deliberada. Então, o que eu vejo nesse texto aqui, pastor, que o arrependimento se constitui uma necessidade, é questão de vida ou morte. É questão de vida ou morte. Porque aqueles estão sentados na região da sombra da morte, estão assentados nas trevas. Quem se arrepende, alcança a vida. Quem não se arrepende, continua deliberadamente pecando, o salário do pecado é a morte. Então, nós podemos perceber com tudo isso que o arrependimento se constitui uma necessidade. Agora, pastor, eu estava olhando aqui, contextualizando para os dias de hoje. Nós, pastor, que nós somos líderes oficiais eclesiásticos, nós temos uma grande responsabilidade, pastor. E a nossa responsabilidade é bem direcionada nesse texto. Quem é Jesus? A Bíblia fala que nós somos pastores, e como pastores, nós temos que seguir o exemplo do Supremo Pastor. Isso. Supremo Pastor, Jesus Cristo. Eu vejo na Bíblia aqui, pastor, esse texto, que Jesus, o Supremo Pastor, e a pessoa teantrópica que Jesus é, a primeira mensagem da pessoa teantrópica é uma mensagem de arrependimento. Eu falei aqui que a ordem para se arrepender é para aqueles que estão assentados em trevas, aqueles que estão deliberadamente pecando de forma avassaladora. Todavia, pastor, os oficiais, olha o que eu vou dizer aqui, os oficiais eclesiásticos, estão me ouvindo, pastor? Está me ouvindo? Estou me ouvindo perfeitamente. Os oficiais eclesiásticos, quando deixa de supeditar, de proclamar, de ensinar, de trazer uma mensagem de arrependimento, centralizando o tema arrependimento em seus sermões, necessita também se arrepender e pedir perdão a Deus. Meu Deus, é forte. Necessita. Porque Jesus, nós temos aqui, pastor, Jesus, o Supremo Pastor, Jesus, a pessoa teantrópica,
pregando a sua primeira mensagem, cujo tema, arrependimento. Meu Deus. Sabe qual é o problema hoje, pastor? Sabe qual é o problema hoje? Que os oficiais eclesiásticos, na maioria, preferem mensagem para entreter do que mensagem para arrepender. Com certeza. Porque uma mensagem de arrependimento, pastor, uma mensagem de arrependimento é uma mensagem dura por natureza. É dura por natureza. Então, nós temos que entender... Vamos abrir a Bíblia, pastor? Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos. Lucas, capítulo 24, por favor. Lucas 24, verso 47. Leia para mim, hein, meu pastor? Por favor. Lucas 24... verso 47. Vamos lá. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Observe, pastor. Aqui Jesus está dando uma ordem. Isso. Deu uma caída aqui, mas pode vai voltar. Tá me ouvindo? Deu uma caídazinha, mas voltou. Pode falar. Amém. Jesus está dando uma ordem para os apóstolos. Isso. Para pregar. Qual é o tema da pregação que os apóstolos devem centralizar os seus sermões? Arrependimento. Então, pastor, quando os oficiais eclesiásticos deixam de pregar um arrependimento, mensagem de arrependimento, concomitantemente, ele já está pecando, com isso necessita de arrependimento. Com certeza. Quando o senhor para analisar, João, o Batista, aquele que batizava, ele pregava arrependimento. Ele pregava conversão. Isso. Quando você vai para Jesus, Jesus pregava a mesma mensagem, arrependimento. Quando você vai para Pedro, líder da igreja daquela época, pregava arrependimento. Porque há necessidade. Se o pecado ele não fosse grave, Jesus ele não viria pregando justamente arrependimento. E como o senhor bem enfatizou aí, o cenário de arrependimento é para aqueles que conhecem pecaram, decidiram as trevas, decidiram a escuridão do pecado e viveram nas trevas. Então, é por isso que Jesus vem com a proposta de João. Ele fala que Jesus ele é a luz verdadeira. E quando você vai para João 3, você percebe que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. É, isso, pastor. Bem colocado. Porque o pecado ele vem através da revelação. O pecado ele vem através da revelação do erro. É aquilo que está oculto que se torna visível. E as pessoas, às vezes, querem fazer vista grossa e não querem se arrepender porque acham que estão certos, corretos, que nem a igreja de Laodiceia. Pastor, então, quando se tem falta desta mensagem hoje de arrependimento, os oficiais eclesiásticos necessitam se arrepender. A mensagem da cruz é uma mensagem de arrependimento. E nós devemos trazer uma mensagem da cruz. Por que isso, pastor? Porque há uma necessidade de mudança de atitude. Então, nós temos visto hoje que muitos púlpitos, eu conheço a sua pessoa, pastor, do compromisso que você tem com a palavra de Deus. Por isso eu estou falando isso, estou tendo essa liberdade de falar, porque eu sei que você é uma pessoa comprometida com a palavra do Senhor. O que nós temos visto hoje, infelizmente, é que em alguns púlpitos há uma necessidade de reforma. Isso. Há uma necessidade de reforma nos púlpitos. Porque os púlpitos, a mensagem prioritária é uma mensagem para entreter, não é uma mensagem para se arrepender. Isso. Muitos líderes preferem que os membros da pluralidade de Cristo, cujo pastor presidente é tal, preferem que estejam sorrindo, estando na beira da morte, isso, do que chorando com o choro do arrependimento. Então, nós hoje
devemos, de maneira urgente, trazer uma reforma nos púlpitos. Com certeza. O primeiro sermão do apóstolo Pedro, Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro vai dizer lá, pastor, arrependei-vos e convertei-vos. Olha aí. Olha a mensagem de Pedro. Agora, pastor, como eu falei lá, me permita, pastor, aqui. Se eu estou falando muito, me corte aí, pastor, porque a mensagem... Eu sou um eterno aprendiz. Pastor, observe, a Bíblia não diz convertei-vos e arrependei-vos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, até porque por que eu estou falando isso? Porque para alguns há uma similaridade, ou igualdade entre arrependimento e conversão. Não, 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 não. A Bíblia não diz convertei-vos e arrependei-vos. A Bíblia diz arrependei-vos e convertei-vos. Agora me pergunte por quê, eu respondo. Porque a conversão não é a causa para arrependimento. A conversão é evidência do arrependimento. Meu Deus! O arrependimento gera conversão. Falou tudo. Falou tudo. É isso, pastor. O senhor sintetizou. Então, o arrependimento, a conversão, ela não é causa para se arrepender. A conversão é fruto do arrependimento. Não tem como frutificar se arrepender. Não tem como. Isso. É por isso que João ele falou, produzais, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque arrependimento gera conversão e a conversão manifesta o caráter de Cristo em nós. Isso! Glória a Deus, amém, pastor? Forte, aleluia! É forte. Meu Deus do céu. Falou alguma coisa, pastor? Deu uma travada aqui. Não, essa necessidade urgente, né? A gente vê se pregar acerca de muitas coisas. O apóstolo Paulo, ele sabia dessa necessidade de pregar acerca da verdade, e a maior verdade é pregar o arrependimento, porque o povo precisa se arrepender para receber remissão de pecado. Mas o interessante é que ele fala para Timóteo, pregue a palavra. Não se corrompa, porque vai se juntar líderes falsos. Os líderes, eles juntarão para si e começarão a pregar fábulas. E é justamente isso que o senhor está falando. São palavras que só para alimentar o ego, para alimentar a carne, para alimentar o vício de ter, de consumir. E, na verdade, está inclinando as pessoas não para a conversão através do arrependimento, mas está levando as pessoas para outro tipo de realidade que a Bíblia, de fato, ela nos ensina que a prosperidade, segundo o que Jesus falou, é ter o que comer e o que vestir. Porque prosperidade é ausência de necessidade. E as pessoas acham que prosperidade é você ter, né? Então, quando se prega arrependimento, as pessoas têm a consciência e a reflexão, né? Porque o arrependimento nos faz refletir, o arrependimento nos faz produzir uma ação, o arrependimento nos produz resultado, o arrependimento nos traz a consciência que nós precisamos de mudança para com Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, pastor? É forte, meu pastor. Pastor, o texto aqui, em Mateus capítulo 4, verso 16, um versículo antes do texto, do versículo base da nossa mensagem, vai dizer: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Deixa eu falar aqui, pastor, rapidinho. Pelo menos, o arrependimento vai produzir algumas evidências, algumas transformações. Pelo menos aqui, eu vou falar aqui de duas mudanças
em dois grandes níveis que o arrependimento traz. O primeiro nível, que o arrependimento genuíno, eu estou falando de arrependimento genuíno, como o senhor falou lá, pastor, no começo, que chorar não necessariamente significa arrependimento. Remorso não é arrependimento. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. Por isso cometeu um autocídio. Caim. Pedro. Então, pastor, nós podemos perceber que, pelo menos, o arrependimento exige mudanças em dois níveis. O primeiro nível é no nível da mente, no nível da razão. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de mente. O verdadeiro arrependimento traz uma mudança conceitual. Olha o que eu vou dizer aqui. Olha o que eu vou dizer. Arrependimento significa uma mudança conceitual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que ética não pode se divorciar de teologia. Teologia, doutrina, teologia não se divorcia de ética. Ética é filha da teologia. Uma boa teologia, teologia verdadeira que é fruto de uma boa exegese. Eu estou falando com isso, pastor, que o arrependimento traz uma mudança conceitual de doutrina, uma mudança conceitual, uma mudança de conceitos doutrinários. Uma pessoa que verdadeiramente se arrepende, o primeiro nível de mudança que vai causar na vida desta pessoa é uma mudança de mente, de conceitos doutrinários. Uma pessoa que está nas trevas, ela tem a sua mente entenebrecida, ela tem a sua mente obscurecida. O inimigo, Deus deste século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Então, uma pessoa que se arrepende, a primeira evidência de mudança é a mudança de pensamento. Essa pessoa arrependida, doravante ao arrependimento, ela vai conceituar de maneira justa, coerente, de maneira correta, alguns significados de doutrinas. Por exemplo, uma pessoa arrependida, pastor, uma pessoa, vamos usar essas duas comparações. Uma pessoa que não está arrependida, uma pessoa que necessita de arrependimento, ela está com a sua mente obscurecida, cauterizada em relação a alguns conceitos doutrinários, alguns conceitos de teologia. E isso vai refletir na sua ética, na sua postura, no seu estilo de vida. Aí eu digo, por exemplo, se eu desconstruo o conceito verdadeiro de pecado, isso afetará diretamente no meu estilo de vida. Então, quando eu tenho uma mudança, quando eu sou arrependido, quando eu alcanço o arrependimento, a primeira mudança que traz na minha vida, na minha mente, em relação a conceitos doutrinários. Porque ética é resultado da teologia, uma boa teologia. Então, o estilo da minha vida, pastor, vai ser refletida a maneira como eu penso, a minha cosmovisão de mundo, a minha postura, o meu comportamento, são resultados do conceito que eu tenho do que a Bíblia diz o que é. Então, se eu entendo errado, eu vou viver errado. Se eu entendo distorcidamente, eu viverei errado. É por isso que eu estou dizendo que ética e teologia não pode se divorciar. Então, pastor, a primeira mudança é uma mudança conceitual. Eu entendo a partir de agora que, por exemplo, pastor, outrora, nós tínhamos um conceito errado do que era pecado. Nós tínhamos o conceito errado do que era salvação. Nós tínhamos alguns conceitos errados. Se nos arrependemos, esse arrependimento trouxe mudança conceitual.
dessas coisas que nós tínhamos antes. A partir dessa mudança conceitual, mudamos concomitantemente o nosso estilo de vida. Verdade. Amém, pastor? É Fique muito à vontade, bom. pastor. É justamente essa questão. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, né? Mas é justamente essa questão. As pessoas têm que entender a realidade que vive. Porque através do entendimento, poxa, eu estou errado, eu cometi pecado, eu trago à consciência a necessidade de mudança. E é justamente isso, ter o coração sensível à voz do Espírito Santo, para que ele venha fazer a parte dele, que é trazer esclarecimento da Escritura, da conversão, do caráter de Cristo, e através dessas ações de fruto do Espírito Santo se manifestando em nós, chegaremos à estatura de varão perfeito, conforme a Bíblia diz. Então, é uma necessidade muito grande. E como o senhor falou anteriormente, os líderes, que são os porta-vozes desta geração, eles têm que trazer as mensagens que confrontam com o pecado, o arrependimento. Essa é a mensagem que vai trazer mudança para aqueles que nos ouvem. E é uma responsabilidade muito grande, porque se o senhor pega sobre arrependimento, a igreja fica vazia, porque ninguém quer ser confrontado. E aí, por conta dessas coisas, os líderes têm deixado de pregar a verdade que a pessoa precisa e prega aquilo que a pessoa quer ouvir. E muitas das vezes, para a igreja estar cheia, e se igreja cheia não é sinônimo de pessoas salvas. Eu prefiro ter igreja vazia e ter pessoas realmente convertidas. E eu creio que salvas. Mais do que ter um grupo de pessoas que não conhecem o verdadeiro sentido da palavra, a sã doutrina, a palavra que muda, a palavra que confronta. Eu estava analisando aqui um texto lá em Lucas, capítulo de número 13, verso 1, que indagam a Jesus dos judeus que morreram a fato da torre de Siloé que caiu. E aí perguntaram a Jesus, Jesus, foi o que eles fizeram? Aí Jesus falou, se ninguém se arrepender de igual modo, perecerá. O que Jesus está dizendo aqui, que não existe pecadinho e pecadão. Pecado existe e o pecado tem consequência. E se não houver o arrependimento, a consequência é a morte. É a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, dom gratuito, é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia! Então, as pessoas preferem pagar o salário do pecado do que pegar aquilo que Jesus dá de forma gratuita, que é a salvação. Essa geração que nós estamos vivendo. É verdade, pastor. É um trabalho terrível. Mas pode explanar, pastor. Então, pastor, eu falei que o primeiro nível de mudança que o arrependimento traz é no nível intelectual, da razão, da mente. E isso afetará diretamente o meu comportamento. O meu comportamento é resultado do que eu penso. Verdade. É por isso que a Bíblia fala, o que imagina um homem, assim ele é. É por isso que a Bíblia fala, sobretudo, que se deve guardar, guarda o teu coração, a tua mente. Porque o nosso comportamento são resultados do que nós pensamos. É por isso que eu falei, ética tem uma influência direta em uma boa teologia. Se eu tenho uma boa ética, se eu exerço a ética cristã, é porque, de fato, eu estou tendo uma boa teologia. A boa teologia, eu falo, é aquela defendida por Jesus. Com certeza. Que foi o teólogo ortodoxo, bibliocêntrico e conservador. Então, nós precisamos defender isso. A segundo nível, pastor, segundo nível de mudança, além da mente, do intelecto, é o nível de mudança na vontade. Na vontade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o arrependimento, ele gera na vida do arrependido um novo desejo. Isso. Uma nova vontade. Isso. Um novo agir.
O arrependimento, quando eu digo que gera uma mudança na vontade, eu estou dizendo com isso que o arrependimento é muito mais que um sentimento. O arrependimento não é algo abstrato. O arrependimento é algo concreto. O arrependimento vai além de um sentimento. O arrependimento é uma atitude. E a atitude é uma nova postura, uma nova maneira de ver, é um novo comportamento, é um novo estilo de vida. Eu estava lendo, eu estava percebendo que quando a Bíblia fala, Jesus falando para os discípulos, que o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas o que sai. O que sai. Eu entendo, partindo desse pressuposto, pastor, eu entendo que o genuíno arrependimento, a priori, escute, a priori, gera uma mudança de interior, de dentro, para a posteriori evidenciar essa mudança. É verdade. Essa mudança que a priori acontece dentro, concomitantemente, a posteriori, vai ser evidenciado com seus frutos. Agora, por que deve ser evidenciado? Porque, observe, se a mudança acontece e para por ali por dentro, já é o suficiente para a pessoa ser salva. Porém, há uma evidência, esse aqui é via de regra, que deve haver uma evidência por questões evangelísticas, para que as pessoas ao nosso redor, os nossos adjacentes, percebam em nós e vejam em nós uma mudança. E com isso percebam o poder de Deus. Aleluia. Em nos transformar, em nos lapidar. Então é isso que se faz necessário. Quando a Bíblia fala o que contamina o homem, não é o que entra, mas o que sai. Então o arrependimento, primeiro, gera mudança no interior, para posteriori evidenciar essa mudança que aconteceu lá no interior, ser expressa com novo falar, novo pensar, novo agir, novo se comportar. E aqui entra aquelas questões que eu já falo da tricotomia do homem, sobre alma, corpo e espírito. Arrependimento gera uma mudança nesses três elementos constitutivos. Nesses três elementos constitutivos da personalidade humana, pastor. Amém, pastor? Então, o senhor está me dizendo que o arrependimento, ele gera a mudança interior. A mudança interior, ela gera conversão. E a conversão gera o testemunho de Cristo em nós. Então, anota aí. Anota aí. O senhor pegou tudo. O senhor sintetizou a minha fala nessas verdades aí. Bem colocado, pastor. As pessoas entendam, porque o arrependimento ele é primordial. Não existe cristianismo em nós sem arrependimento. Porque a santidade de Deus, ela nos constrange. A primeira coisa que nós entendemos é que quando a luz de Jesus, ele se classifica como a luz no texto, verdadeira, ela vem para expor a condição que nós estamos. E quando ela expõe a condição que nós estamos, aí é a decisão que o senhor falou, de querer mudar ou não, de querer deixar essa luz entrar no meu interior para que essa mudança ela saia, né? Para que as pessoas vejam o testemunho de Cristo em mim através da luz. Porque se nós pararmos para analisar, logo após Jesus diz, vocês são luz do mundo. Porque houve uma conversão, então houve a transliteração, a mudança de estado, e conversão é mudança de estado. Foi aquilo que Jesus fez, da água para o vinho. Quando a gente consegue mudar o estado que nós estamos, ao testemunho. Olha, ele mudou, ela mudou. O caráter de Cristo se implantou em nós. Através do processo de santificação, o nome de Jesus ele vai sendo glorificado. Louvado seja Deus. Glória a Deus, pastor. Bem colocado, pastor. Bem colocado. Vai ficar gravado, pastor, esse vídeo? Vai. Eu vou botar no YouTube. Bota, coloca lá.
Coloca lá, pastor, porque eu sei que muitas pessoas precisam ouvir isso. Precisam. Então, pastor, bem colocado. E aqui eu quero encerrar aqui a minha fala, pastor. Quero encerrar aqui dizendo que o arrependimento é muito mais que um sentimento, como eu falei. Isso. O arrependimento é uma atitude, uma mudança de atitude. E se nós olharmos com maior detalhe, o texto, os versículos subsequentes do versículo 17, nós vamos perceber claramente que o arrependimento é uma atitude. É uma atitude. Que atitude é essa? É abandono de alguma prática errada. Se nós percebermos, pastor, Jesus está caminhando, Jesus prega uma mensagem de arrependimento. Lá na frente, Jesus percebe aqui, vamos ler aqui a Bíblia? Deixa eu abrir aqui, pastor, que eu tinha fechado. Nós vamos perceber aqui, lá na frente, vamos ler a partir do verso 18. Andando à margem do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Agora observe, pastor, o verso 16, deixa eu ver. Leia para mim aí, pastor, na sua tradução, o verso 16. Espera que eu saia aqui, espera que eu tô voltando aqui. Do 4, né? Isso. Vamos lá, aqui, ó. E o povo que estava assentado, é isso? Isso. Em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então perceba, como eu falei aqui, o arrependimento é muito mais que um sentimento, é uma atitude. Aquelas pessoas necessitavam tomar uma atitude. Observe, pastor, o verso 18, a Bíblia fala, andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Isso. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia fala, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus o chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Eu estou dizendo com isso, pastor, que o arrependimento é uma atitude de deixar e seguir. É uma atitude concomitante. O arrependimento gera uma atitude, duas atitudes concomitantes. A atitude de deixar e seguir. Deixar algo para trás e Ficou mudo. Meu Deus. Meu Deus. Na conclusão, meu Pai. Faz aí, Jesus. Glória. Voltou. O som tá saindo, não. O som. O som não tá saindo, não. Tá amarrado. Deixa eu ver aqui o que, é que eu posso fazer. Peraí. Pa-
Pastor, não está saindo o som, Jesus. Não está saindo o som, peraí. Eu vou tirar o senhor e vou botar de novo. Pronto. Meu Deus. O senhor está me ouvindo? Faça sinal com a mão aí. O som parou. Peraí. Amém, então. Jesus. Peraí. Também não estou ouvindo, não. Oh, Jesus, tem misericórdia. Olha, eu vou salvar. Eu vou salvar